uma pergunta que foi enviada para o Quer Saber. Como é que a gente faz para dizer não para uma criança que pede com toda doçura coisas que a gente não pode dar, não pode fazer? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa é estabelecer uma maneira de pensar assim, por que não? Antes de dizer sim ou não, eu preciso pensar por que não? Porque às vezes esse não que você está pensando que deve dizer é só uma convenção, é só porque te disseram que você tem que dizer não. E aí você vai pensar, eu concordo com isso ou não? Se eu disser sim, qual é o desencadear, né? Qual é o segmento do meu sim? E qual é o segmento do meu não? Porque precisa fazer sentido, mesmo que a criança seja pequena, mesmo que você não vá dar uma explicação científica para o seu sim, para o seu não, é preciso que você tenha uma explicação. E pense, muitas vezes o não te afeta mais do que a sua criança, porque nada traz mais à tona a criança que nós fomos do que a tarefa de educar uma outra criança. Então, talvez a sua dificuldade de dizer não esteja relacionada às suas dificuldades, às suas lembranças dolorosas com os nãos que você recebeu. Talvez não tenham sido justos, talvez não tenham sido bem ditos, tenham sido ditos de uma maneira que ficava difícil assimilar, aceitar, não sofrer. Mas pense, se esse não é de fato necessário, se ele faz sentido, se ele está, como é que a gente pode dizer, se ele está assim, harmonioso com o seu projeto de educação, se faz sentido para a educação que você quer, para a criança que você quer formar, para o adulto que você vê, no futuro daquela criança, se faz sentido esse não. E não cumpra regras apenas por cumprir, que as regras façam sentido para você. Na minha casa não podia, então eu tenho que responder que não. Mas agora a sua casa é outra, agora a situação é outra, então talvez você queira responder que sim, não é? E algumas coisas você pode querer manter o não, porque você viu que elas fazem sentido para você. E pense, se você tiver com muita dificuldade, pense assim, se a minha criança de 3 anos me pedisse uma faca afiada, eu daria? Eu teria alguma dificuldade de dizer não? Provavelmente não, porque estão muito claras para você as consequências do sim. Então traga para a sua consciência as consequências, porque isso vai facilitar o seu não. Pense, e faça as pazes com a criança que você foi. Veja se você não está dizendo muito sim, porque sofreu muito ao ouvir muito não. Faça as pazes com a sua criança. A esse respeito, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma indicação de leitura. Todo o tempo que eu fui professora no Estudos Adicionais em Deficiência Mental, quando eu trabalhava na PAI, e no curso de magistério que a Escola São Paulo tinha à noite, todos os meus alunos, todas as minhas alunas e todos os jovens psicólogos que me procuraram pedindo orientação foram estimulados ou quase pressionados a ler esse livro. É Quando Eu Voltar a Ser Criança. O autor é Janusz Korczak. É um nome complicado de escrever, mas se você procurar Quando Eu Voltar a Ser Criança, você vai encontrar. É um livro que eu digo que é uma sensibilização para os adultos que se relacionam com crianças. Vale a pena, fica a dica.